boa noite. A edição deste sábado do Jornal da Cultura é muito especial. Estaremos acompanhando de perto a abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado o maior de música clássica da América Latina. E você vai ver também roupas, calçados e acessórios, eletrodomésticos, celulares e comida. Muita comida. O brasileiro está comprando cada vez mais pelo celular. Notícias falsas sobre vacinas espalham o medo e prejudicam as campanhas de erradicação. Onda de calor se espalha pela Europa e bate novos recordes. Romeiros de várias partes do Brasil participam em Goiás da Festa do Divino Pai Eterno, maior celebração religiosa do estado. Agora vamos aos principais destaques do esporte deste sábado. Pela Copa do Mundo Feminina, Holanda e Suécia vencem e são semifinalistas da competição. Pela fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei, Brasil vence a França e garante vaga na fase final. No Mundial Júnior de Ginástica Artística, Diogo Soares fica 0,1 ponto atrás do campeão e leva a medalha de prata nas argolas. Começa hoje o tradicional Festival de Inverno em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O evento, considerado o maior festival de música clássica da América Latina, deve receber mais de 100 mil visitantes somente neste fim de semana. A repórter Vanessa Lorenzini está lá e acompanha os últimos preparativos desta edição especial, a edição de número 50 do Festival Internacional de Inverno. Muito boa noite, Vanessa. Tudo absolutamente pronto aí para começar? Oi, Ana. Boa noite a você, boa noite a todos. Está tudo preparado, sim. Eu estou aqui no saguão de entrada do auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Logo mais às 8h30 da noite, começaremos a transmissão da abertura oficial do Festival de Inverno de Campos do Jordão pela TV Cultura, pela Rádio Cultura FM e também pelo nosso aplicativo Cultura Digital. Como acontece tradicionalmente, a abertura será feita pela OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sob a regência de Mary Aslop e com participação do barítono Paulo Schott. O festival começou no ano de 1969, portanto há 50 anos, e é considerado o maior da América Latina, o maior festival de música clássica da América Latina. Para comemorar essa 50ª edição, serão cerca de 130 concertos realizados aqui no Auditório Cláudio Santoro, também na Praça do Capivari, no Centro Cultural Doutor Além, no Palácio da Boa Vista e na Igreja de Santa Terezinha. Na capital paulista, esses concertos acontecem na Sala São Paulo. E um detalhe muito importante é que a maior parte dessa programação é gratuita. O governador de São Paulo, João Dória, já confirmou a presença dele aqui nessa abertura e nessa cerimônia de abertura terão 5 homenageados que são nomes muito importantes da música clássica brasileira. São eles os maestros João Carlos Martins, Roberto Minchuk e Fábio Mequete, também o violonista e coordenador pedagógico do festival, Fábio Zanon, e por último, não menos importante, muito pelo contrário, é o maestro Eleazar de Carvalho, que é criador deste festival e também será representado pela sua viúva. Ele faleceu no ano de 1996. Quem vai receber essa homenagem é a pianista Sônia Muniz. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Combinado, Vanessa. A gente aguarda aqui. A popularização da tecnologia móvel está mudando a forma com que o brasileiro faz compras online. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que o consumidor prefere comprar pelo celular. Da decoração e eletrodomésticos da casa às roupas. 90% do que Karina compra vem da internet, sempre pelo celular. A gente tem um computador no telefone, né? Dependendo da capacidade que ele tem, é um computador. A praticidade das vendas online, somada à facilidade ao alcance das mãos, atraiu 7 em cada 10 consumidores no último ano. Hoje, você praticamente compra um dispositivo móvel pronto para navegar ou para utilizar algum aplicativo. É diferente de outros meios que você teria que fazer uma contratação de internet separada, alguma configuração. Então, eu acho que é uma tendência. Frete grátis, preço baixo e promoções foram determinantes para as compras online. Entre os itens mais adquiridos pelos participantes da pesquisa estão roupas, calçados e acessórios, eletrodomésticos, celulares e comida por delivery.
As redes sociais se mostraram fortes vitrines virtuais, atraindo 1 em cada 3 pessoas que compraram pela internet. Mas problemas como entregas fora do prazo, não recebimento do produto e diferença entre o item anunciado e o que chega em casa ainda prejudicam 22% dos consumidores. Este professor de cibersegurança da FIAP acredita que os varejistas estão cada vez mais preocupados em melhorar o relacionamento com o cliente, mas alerta que é preciso ficar atento a essa e a outras questões que envolvem as compras pelo celular. Manter o seu dispositivo protegido, minimamente, e aí a gente cita, mantenha-o sempre atualizado e tenha pelo menos um software de proteção, semelhante a um antivírus. Evite redes públicas quando você vai fazer uma compra online ou utilizar um acesso bancário, por exemplo. E procure pesquisar minimamente que ambiente que você está consumindo. Né? Esse site que eu estou comprando ou esse app que eu estou consumindo, qual a reputação dele dentro da web, se ele cumpre o prometido. Além do hábito de pesquisar a reputação de um site em que vai comprar pela primeira vez, Karina também entendeu a importância de ajudar a alimentar essa fonte de informações. Hoje eu dou retorno porque eu sei que, como eu, tem pessoas que precisam desse retorno para poder se assegurar se a coisa é legal, não é, se chega, se não chega. As punks caíram no gosto dos vegetarianos e dos chefes de cozinha. Mas antes de colocar no prato, é preciso conhecer o que os estudos já sabem sobre esses tipos de alimentos. Você já experimentou a taioba? Pois esta planta comum nos jardins é uma punk, planta alimentícia não convencional, que pode ser usada no preparo de alimentos da mesma forma que tantas outras espécies que já fazem parte do nosso cardápio. Nesta oficina do Pé de Feijão, projeto que incentiva a educação alimentar, as pessoas descobriram como identificar essas plantas. Os participantes ainda experimentaram receitas preparadas com as punks. Este é o peixinho empanado. Uma delícia, muito bom mesmo, adorei. E para incentivar o consumo, nada melhor do que aprender a cultivar. 80% todo mundo só sabe comer alface e tomate. Vamos deixar um pouco de comer esse alface e passar a conhecer mais a capuchinha. Usa-se a folha para salada e você pode utilizar aquela flor para mostrar para as pessoas que é comestível também. E ver que elas são fáceis de lidar, que elas são fáceis de plantar, crescem rápido. A grande vantagem das punks é trazer uma maior variedade de nutrientes para a nossa alimentação. E opções não faltam. Estima-se que 10% das plantas no mundo sejam comestíveis. O que tem de vitamina, sais minerais, essas coisas assim, que a gente não tinha ideia, né? Então, deixa de tomar vitaminas para comer as punks. Muitas dessas plantas comestíveis, né, muitas dessas punk, elas nascem na cidade e elas são muito rústicas e muito resistentes, então elas conseguem aguentar mesmo condições muito drásticas na cidade. E a Mariana mostra como é fácil mesmo achar estas plantas alimentícias não convencionais. A crepe do Japão ou barba de falcão, rica em vitaminas A, C e minerais como potássio e ferro, nasce assim, na calçada. Eu vou coletar semente aqui, ela é bem pequenininha. E esta outra muda é de arnica do mato, usada como tempero e até no preparo da guacamole. Mas é preciso cuidado. Não se deve colher e comer as plantas que estão pelo caminho, sujeitas à poluição e onde o solo possa estar contaminado. A gente coleta as sementes para levar para casa ou para levar para nossa horta para poder cultivar aquela planta. Livre da poluição. Livre de poluição. Ou comprar de um feirante também que você confia. 3 milhões de pessoas são esperadas em Trindade, cidade próxima de Goiânia, na festa do Divino Pai Eterno, maior celebração religiosa do estado que começou neste fim de semana. A festa do Divino Pai Eterno é realizada todos os anos em Trindade, cidade que fica a 18 quilômetros de Goiânia. A romaria, que começou nesta sexta-feira, segue até o dia 7 de julho e a expectativa é de que 3 milhões de pessoas passem pela cidade. Muitas vêm a pé. Esse trio aí está há 3 dias caminhando. Eles são da cidade goiana Piracanjuba, que fica a 120 quilômetros de Trindade. Estão fazendo todo esse esforço aí por um motivo. Agradecer a Deus, né? Só isso, no caso, e muito.
Muitas coisas boas têm acontecido na sua vida? Com certeza, né? A vida inteira, né? A fé é o combustível dessa caminhada, mas eles também precisam de alimentação e alguns cuidados, né? A gente tem feito massagem com gelo, pomadas, alguns remédios e assim vai. Passando muito protetor, bebendo muito líquido. A cantoria dos carros de bois também segue abrindo caminho rumo à Trindade. Essa comitiva está há 5 dias caminhando. São 114 quilômetros de Caldazinha até Trindade. E todo esse esforço aí é motivado pela devoção. Já tem 5 dias de viagem. Está fazendo 11 anos que nós vem. E nós estamos aqui em 4 carros de Caldazinha. E tem os outros de outro município que vêm com a gente. Nós estamos mais ou menos umas 15 pessoas nesse carro meu. E o encontro com o Divino Pai Eterno no alto do Santuário Basílica é emocionante. Aqui, muitos estendem as mãos para agradecer, como a Maria do Socorro, que veio do interior de São Paulo. Veio agradecer, veio pedir. Eu tenho que agradecer porque eu fumava. E então, dia do meu aniversário eu pedi. Como presente eu queria parar de fumar naquele momento. E parei até hoje, vai fazer 10 anos. A história de devoção ao Divino Pai Eterno começou em 1840. A história narra um casal que, durante o trabalho na lavoura, encontrou um medalhão estampado com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. Eles pegaram esse medalhão e colocaram em um altar dentro de casa. Isso atraiu muita gente que passou a testemunhar grandes milagres. E é esse um dos objetivos que muitos fiéis ainda buscam aqui em Trindade. Eu vim de Maravilhas, Minas Gerais, o lugar que nós moramos chama-se Catita, sabe? Eu vim pedir uma graça ao Divino Pai Eterno, que meu filho, este ano, fez a biópsia e aí deu, infelizmente, o câncer. Mas eu vim aqui pedir ao Divino Pai Eterno que ele vai ser curado, porque eu tenho fé nele e eu acredito que eu vou ser atendida. Manter atualizada a carteira de vacinação de crianças e adultos é fundamental. Mas no exterior cresce um movimento anti-vacina que chegou ao Brasil e já foi chamado de criminoso pelo médico Drauzio Varella. O pequeno Léo, de 1 ano, e o irmão Gabriel, de 7, estão com as vacinas todas em dia. Se depender do empenho dos pais, ninguém fica doente na casa. Minha mãe ela é enfermeira, então eu não tinha a opção também de não tomar a vacina. Eu já vim de uma cultura que a vacina para mim foi presente. Então para os meus filhos não vai ser diferente também. Além de se proteger contra diversos tipos de doença, manter a caderneta de vacinação sempre em dia evita que doenças que já foram erradicadas no país voltem, como é o caso da poliomielite. O último surto foi há 20 anos. Apesar do Brasil ser referência mundial de imunização, ainda tem muita gente que não acredita na eficiência de ser vacinado. As fake news sobre as reações da vacina causam medo em muita gente. Em entrevista à rede britânica BBC, o oncologista Drauzio Varella rebateu o grupo anti-vacina na internet, que é contra a imunização, e disse que isso é um ato criminoso. A primeira coisa é que esse pessoal do movimento anti-vacina não teve sarampo, não teve poliomielite, não teve varíola, simplesmente porque eles foram vacinados pelos pais, não é? Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande. Um estudo da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre vacinas, feito com 579 pais, aponta que 94% dos entrevistados acreditam que a imunização protege contra doenças e 14% não confiam na segurança vacinal. Você acredita na eficiência das vacinas? Sim, é porque evita as doenças, né? Acredito, imuniza muita gente, né? Sempre eu vacino, eu tomo e nunca aconteceu nada, graças a Deus. E veja daqui a pouco, Campos do Jordão, o grande acontecimento do ano para os apreciadores da música clássica. E ainda, europeus sofrem com a onda de calor que vem batendo novos recordes. Fique com a gente, nosso intervalo é bem rápido.
voltamos para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A repórter Vanessa Lorenzini acompanha a 50ª edição do Festival Internacional de Inverno, que este ano, além dos concertos de música clássica, terá também a apresentação de músicos consagrados da MPB. Vanessa, todos apostos aí à espera do concerto que vai abrir o festival? Oi, Ana. Todos apostos para essa grande festa. Agora vamos falar sobre uma curiosidade. O Festival de Inverno de Campos do Jordão foi inspirado num festival chamado Tanglewood, dos Estados Unidos. Assim como esse festival norte-americano, aqui eles combinam os concertos com um projeto pedagógico que visa aperfeiçoar o talento de jovens instrumentistas e regentes. Esses alunos, eles têm aulas com mais de 50 professores brasileiros e estrangeiros. Esse ano são 199 bolsistas e eles também têm a oportunidade de performar no palco com os seus mestres. Tem também o prêmio Eleazar de Carvalho, que é inspirado no maestro saudoso, que é criador desse festival, que concede uma bolsa de $1.400 por mês durante 9 meses a um bolsista de destaque. Esse bolsista pode escolher uma instituição de ensino fora do país e o prêmio também banca o translado do Brasil até o exterior e do exterior de volta ao Brasil. Agora eu vou conversar com o diretor executivo do festival, Marcelo Lopes, que também é ex-bolsista. Quero saber um pouquinho mais da sua participação, da sua primeira participação do festival como aluno. Quando foi e como foi essa experiência? Boa noite, Marcelo. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Uma experiência inesquecível. Eu pisei nesse palco a primeira vez, eu tinha 18 anos, quando eu conheci o maestro Eleazar, e logo em seguida eu entrei na USESP. Então já vão lá 35 anos, mas foi uma carreira muito bonita, de devoção à música, de paixão ao que a gente faz, a nossa instituição e, sobretudo, essa capacidade que o festival tem de treinar pessoas, de trazer os grandes talentos do Brasil para cá. É aqui onde nós plantamos a semente e, com certeza, nesse palco, durante o mês de julho, estarão os novos Eleazar de Carvalho, os novos Roberto Menchuk, os novos Fábio Mequete, que é isso que nós queremos. Queremos que a juventude brasileira, com esse treinamento, com esse festival, possa se desenvolver e levar a música avante. Eu quero saber onde é que estão esses ex-bolsistas, estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo? Olha, eu acho que a totalidade dos músicos de orquestras no Brasil, com certeza, passaram por esse festival. São milhares de bolsistas nesses 50 anos, todos eles muito bem treinados, todos eles muito bem posicionados hoje em dia. O festival tem uma função fundamental, inspirado, como você falou, em Tanglewood, para levar a música de concerto, essa conversa, essa convivência entre os grandes artistas, os mais renomados, com o jovem talento, para que eles possam desenvolver e além, se exceder. Hoje o festival, que se chama Festival de Inverno de Campos do Jordão, que em um dado momento se dava um grande crédito internacional, hoje o Brasil é parte do cenário internacional da música, muito em função do que foi feito aqui nesse lugar. Muito obrigada, Marcelo. Parabéns, que essa edição seja mais um sucesso. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, e até já. Agora a gente fala das notícias. Aqui no Brasil, a explosão de uma fogueira de festa junina deixa feridos o prefeito e a primeira-dama de Osasco, na Grande São Paulo. Em Curitiba, morreu a criança que foi arremessada do 6º andar depois de uma explosão no apartamento da família. Ela foi socorrida ainda com vida pelos bombeiros. A explosão aconteceu hoje de manhã e destruiu a parede do apartamento. Além da criança que foi arremessada para fora, outras 3 pessoas ficaram feridas. 2 homens e uma mulher foram hospitalizados com queimaduras em 80% do corpo. A criança de 11 anos foi internada em estado grave com politraumatismo. Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu durante o trabalho de impermeabilização de um sofá por uma empresa especializada. Em Osasco, na Grande São Paulo, o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins ficaram feridos na explosão de uma fogueira durante festa junina, realizada ontem à noite na Arena VIP da cidade. A explosão aconteceu quando o prefeito tentava acender a fogueira com uma tocha. Em postagem em uma rede social, o prefeito disse que ele e a mulher passam bem. O hospital onde os 2 estão internados informou que o casal foi transferido hoje da emergência para quartos da clínica médica e o estado de saúde deles é bom.
presidente Jair Bolsonaro chega na manhã deste domingo a Brasília, depois de participar do G20, encontro das maiores economias do mundo, no Japão. O evento em Osaka terminou hoje. Na reunião mais esperada do G20, Estados Unidos e China decidiram dar uma trégua na guerra comercial. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping anunciaram a retomada das negociações. O americano disse que não vai impor novas sanções aos produtos chineses. O presidente Jair Bolsonaro teve que desmarcar o encontro com Xi Jinping por causa de um atraso na agenda do chinês. Antes de deixar Osaka, Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, com o príncipe saudita Mohammed bin Salman e com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O presidente comemorou o acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu acho que é uma operação dominó. Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco, né? O presidente comentou as divergências sobre política ambiental discutidas com o francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Conversei com ela, situação bastante tranquila. Ela, no momento, arregalava os olhos. Falei para ela também na questão da psicose ambientalista que existe para conosco. Uma conversa muito parecida com o senhor Macron da França. Até o convidei para conhecer a região amazônica. Não é porque eles destruíram as matas deles, nós vamos destruir as nossas. Merkel afirmou que para a União Europeia fechar o acordo com o Mercosul era necessário que todos os países, incluindo o Brasil, se comprometessem com o Acordo de Paris, que prevê iniciativas contra o aquecimento global. Superadas as diferenças, líderes dos dois blocos celebraram o pacto chamado por eles de histórico. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o acordo vai criar bons empregos para todos os envolvidos. Os fundamentos do livre comércio fazem parte do documento final do G20. Assim como a defesa do crescimento econômico sustentável, a aplicação das inovações tecnológicas para benefício global e a reafirmação do compromisso com o Acordo de Paris. Só os Estados Unidos ficaram de fora. O presidente norte-americano já está na Coreia do Sul. Trump fez um convite inesperado para um encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un, na zona desmilitarizada que divide a península. O governo de Pyongyang disse que a sugestão é muito interessante, mas não confirmou a reunião. Uma onda de calor recorde atinge vários países da Europa com temperaturas acima dos 45 graus. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o período entre 2015 e 2019 pode se tornar o mais quente intervalo de 5 anos já registrado no mundo. O verão no hemisfério norte mal começou e os termômetros já registram recordes históricos de temperatura. Na Alemanha, as crianças se divertem e os adultos aproveitam para se refrescar. Este afegão, que vive em Hamburgo, no norte do país, gosta de praticar esportes e relaxar no parque. Mas o calor também traz problemas. As autoridades alemãs estão em alerta para combater incêndios florestais. Nas autobans famosas por seus trechos sem limite de velocidade, os motoristas terão que andar mais devagar. É que as altas temperaturas podem causar rachaduras e buracos nas estradas, aumentando o risco de acidentes. Além disso, o sol forte e o tempo seco afetam a saúde de muita gente. O Serviço Meteorológico Alemão está distribuindo uma cartilha com orientações para evitar insolação, desidratação e problemas graves como infarto e derrame. Em 2003, cerca de 70 mil pessoas morreram durante uma onda de calor na Europa. Na França, as altas temperaturas levaram o governo a acionar um alerta vermelho e suspender as aulas em 4.000 escolas na região sul do país. Para os cientistas, não há dúvidas, o calor extremo é um sinal das mudanças climáticas causadas pelo desmatamento e pelas emissões de gases poluentes. Mais do que uma preocupação ambiental, é uma questão de saúde pública. Estudos mostram que o aquecimento global aumenta o risco de doenças infecciosas, intoxicação alimentar e desnutrição, e afeta até a saúde mental.
O professor Andy Haynes explica que o número de casos de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático vem crescendo nos últimos anos nas regiões afetadas por eventos climáticos extremos, como enchentes e secas. Haynes é um dos responsáveis por este relatório do Conselho Científico de Academias Europeias sobre os efeitos do aquecimento global na saúde. Os pesquisadores concluem que é urgente adotar uma economia baseada apenas em energias renováveis para evitar a sobrecarga nos sistemas de saúde e prevenir milhares de mortes prematuras por ano. Essa é uma tarefa absolutamente urgente dos países de renovar a sua matriz energética. São tecnologias que já existem a preços competitivos e bastam políticas públicas para forçar essa transição. Especialista em mudanças climáticas, o professor Paulo Artacho ressalta que países de média e baixa renda, como o Brasil, também sofrem com o aquecimento global e que a responsabilidade para minimizar este impacto é de todos. Nos países desenvolvidos, reduzindo a queima de combustíveis fósseis, e nos países em desenvolvimento, a redução da destruição das florestas tropicais, como está ocorrendo no Brasil atualmente. E voltamos direto a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A repórter Vanessa Lorenzini acompanha o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Vanessa? Oi, Ana. Eu estou aqui no saguão de entrada do auditório Cláudio Santoro. Já está bem cheio. As pessoas estão começando a se acomodar, todo mundo agasalhado. Na Serra da Mantiqueira faz uma noite fria, mas não tão fria assim para os parâmetros de Campos do Jordão. Os termômetros marcam agora 14 graus. Os músicos da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, já estão prontos para subir ao palco e a equipe técnica está fazendo os últimos ajustes para essa cerimônia de abertura que começa logo mais às 8h30 da noite. Ao meu lado está o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Eu gostaria de saber um pouco sobre o desenvolvimento econômico aqui para a região. Quais os impactos que esse festival traz anualmente? Boa noite, secretário. Boa noite. O Festival de Campos do Jordão é o maior festival de música clássica da América Latina e, além do impacto na formação de público, na formação de músicos, na sensibilização para a música de concerto, tem também um impacto econômico e social evidente. É um evento que gera renda, que gera emprego, que gera inclusão e, portanto, gera desenvolvimento econômico. Nós encomendamos à Fundação Getúlio Vargas o primeiro estudo de impacto econômico do festival e vamos anunciar os resultados logo após o encerramento. Tem também um impacto enorme para o turismo, né? Quantas pessoas mais ou menos atrai aqui para essa cidade? Bom, a cada final de semana, em julho, durante a realização do festival, nós temos 150 mil turistas, 150 mil visitantes. E o festival também envolve a própria população, né? Não apenas trabalhando no festival, mas também assistindo aos concertos que acontecem diariamente durante o mês de julho. O senhor estava comentando que esse ano guarda muitas celebrações. Quais são elas? Sim, são muitas celebrações e nesta noite nós estaremos comemorando os 100 anos do maestro Cláudio Santoro. Estaremos celebrando também, claro, a 50ª edição do festival. Além disso, os 20 anos da Sala São Paulo, os 40 anos do Auditório Cláudio Santoro, do Museu Felícia Lerner e, finalmente, os 30 anos da Orquestra Jazz Sinfônica. Então, realmente, é uma noite muito especial. Obrigada, secretário. Bom concerto. Ana, volto com você. Obrigada, Vanessa. Obrigada, secretário. Estudo inédito da Universidade de São Paulo comprova que 1 hora de trânsito na cidade de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros. A pesquisa apresentada nos Estados Unidos, na sede da ONU, é a primeira a provar os efeitos negativos da poluição com o tempo gasto em congestionamentos. É só dar uma boa olhada no horizonte que é fácil observar como a poluição está presente na vida das pessoas, principalmente quem mora em grandes capitais. E os efeitos disso? Eu sinto falta de ar, né? Não consigo respirar direito. Sinusite, amidalite, rinite, ataca tudo, principalmente no período de frio. Tem vezes que, principalmente agora, é aquela falta de ar. Pode não parecer, mas a poluição do ar é responsável por 4.000 mortes prematuras por ano e 12% das internações por causas respiratórias na capital paulista. O estudo feito pela Universidade de São Paulo aponta que a cada hora parado no trânsito, uma pessoa inala o equivalente a 5 cigarros.
Essa é a conclusão de uma pesquisa que estudou as marcas nos pulmões em mais de 400 autópsias. O estudo foi coordenado pelo diretor do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Saldiva, e apresentado esta semana na ONU. O assunto é tão sério que 4 academias de ciências, Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências da África do Sul, dos Estados Unidos e da Alemanha, entregaram recentemente um documento para a Organização das Nações Unidas, mostrando que a poluição do ar merece uma atenção global, com políticas globais, visto que uma bacia aérea ela é muito mais fluida do que, por exemplo, uma bacia hidrográfica. O vento sopra para qualquer lado. Ainda segundo a pesquisa, as pessoas que mais concentraram poluentes nos pulmões foram as que passaram mais tempo no trânsito. Através de cruzamento de dados dos falecidos, foi constatado que a maioria morava nas periferias. Tem jeito para arrumar, nós temos que correr atrás disso. E isso é importante que a ciência mostre e coloque um equivalente para que as pessoas que hoje utilizam a cidade clamem por transporte coletivo de baixa emissão. Com a chegada do inverno, aumenta a incidência de crises para portadores de asma, doença inflamatória que atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial da doença e uma das estratégias para evitar as crises é tomar a vacina contra a gripe. Há um ano, a piauiense Santa veio para o Rio Grande do Sul. Desde então, as crises de falta de ar ficaram mais frequentes. Só que às vezes para um pouco e depois volta de novo. No país, cerca de 20 milhões de pessoas têm a doença, que não tem cura, mas tem tratamento eficaz. Com a proximidade do inverno, as alterações correntes de temperatura podem desencadear as crises. Então, às vezes a pessoa está bem, a temperatura muda e aí a pessoa começa a ter sintomas, né? Outro fator que é importante a gente se prevenir, de certa forma, são das gripes. O que existe para a prevenção da gripe? A vacina. A vacina parece ser bem eficaz, porque o asmático, especialmente, se ele pega uma gripe e fica gripado, ele pode aí já desencadear uma crise. Entre os grupos de risco que precisam fazer a vacina contra a gripe estão as pessoas com doenças crônicas. Tem algumas patologias de base que também se mostram com maior importância para complicações quando a pessoa contrai o vírus influenza, né? E essa evolução ela tem um desfecho com maior probabilidade de evoluir com pneumonia, enfim, né? Então a importância dessas pessoas realmente se vacinarem, a gente vai ter uma redução importante nesse número de casos graves. Celular ao volante já é a principal causa de acidentes em trânsito em Minas Gerais. Segundo o Detran, o número de motoristas no estado que dizem usar o aparelho ao dirigir é superior que a média nacional, que já é alta. Para quem anda a pé ou para quem dirige, é difícil resistir à tentação de ler mensagens ou atender uma ligação. De vez em quando, mas eu evito, principalmente aqui na área central, né, eu evito. Sim, complica essa questão da segurança e acidente a gente não vê, mas a gente vê bastante pessoal saindo da faixa por conta do telefone. Dados do Ministério da Saúde mostram que 1 em cada 5 condutores das capitais brasileiras afirma dividir a atenção entre o volante e o celular. Risco de acidentes e traumas para a vida. A grande maioria dos acidentes automobilísticos causados por uso de celular, pela distração do uso do celular, são aqueles choques do veículo com o veículo da frente, o choque traseiro, né? Isso acaba gerando desde o traumatismo crânioencefálico, como também aquela lesão, aquele sinal do chicote, né, leva a um traumatismo raquimedular, que pode levar a uma lesão transitória ou principalmente permanente do paciente, com sequelas a longo prazo. E a falta de instrução não é motivo para avançar o sinal da imprudência. Os motoristas com 12 anos de estudo ou mais somam cerca de 26% dos que assumem esse comportamento de risco. A explicação é que o celular hoje virou uma ferramenta extremamente importante de comunicação para todo mundo. Tem gente que sai com o celular e, se não tiver o celular, como se estivesse faltando uma parte do corpo, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito preocupante, porque quando isso entra no volante, na motocicleta, né? Isso torna muito mais perigoso.
A combinação trânsito e celular é considerada pelo Detran de Minas Gerais como a maior causa de acidentes de trânsito no estado. Segundo a pesquisa, o número de condutores em Belo Horizonte conectados ao celular é maior que a média nacional. Diante dessa prática, o desafio então é puxar o freio de mão desses motoristas. A lei é muito clara, não pode usar o telefone celular. Seja GPS, seja só para olhar a mensagem do WhatsApp, não pode. Porque esse equipamento dentro do carro com o motorista tira por completo a atenção. Aí nós estamos aí com uma estatística que assusta, né? Aproximando de 50, 60 mil pessoas que morrem por ano nos acidentes de trânsito. Nós temos que acabar com isso. Voltamos direto a Campos do Jordão com a repórter Vanessa Lorenzini. Vanessa, mais convidados ilustres chegando nesse momento, é isso? Oi. Mais convidados ilustres chegando nesse momento, é isso? É isso mesmo, eu estou aqui ao lado do governador de São Paulo, João Dória. Eu gostaria de saber, em relação ao investimento desse ano, como é que está, quais são os números? Boa noite. E boa noite aos que nos acompanham aqui, falando direto de Campos do Jordão, auditório Cláudio Santoro, comemorando 50 anos do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Este ano temos um investimento maior, 7 milhões de reais versus 6 milhões do ano passado. E uma grande diferença, 7 milhões de reais de investimento privado contra 6 milhões de reais de investimento público ano passado. Temos 150 apresentações do festival, entre aquelas que são realizadas aqui, no auditório Cláudio Santoro, e as que são realizadas no bairro do Capivari, Jaguaribe, e em outras praças públicas, gratuitamente para a população. E muitas novidades esse ano. Pensando nessa mistura do erudito com o popular, acaba aproximando mais gente da música clássica também? Exatamente. Essa é a grande mudança do festival esse ano. É essa aproximação, esse entendimento, esse mix e a razão que coloca a música popular brasileira ao lado da música clássica. Orquestras sinfônicas ao lado de grandes nomes da música popular brasileira. Eu vou destacar dois, mas sem deixar de exaltar todos os demais. Teremos Carlinhos Brown e Fafá de Belém, que jamais vieram aqui para cantar ou tocar em Campos do Jordão nesses 50 anos, ao lado de outros grandes nomes. E eles estarão aqui junto com a Jazz Sinfônica, cantando e tocando gratuitamente para a população que vem a Campos do Jordão e a população que reside em Campos do Jordão. Obrigada, governador. Boa noite. Ótima cerimônia de abertura. Então, quero deixar aqui, inclusive, um convite para a nossa transmissão de amanhã, justamente com Jazz Sinfônica Brasil e Carlinhos Brown, a partir das 11h30 da manhã, direto da Praça do Capivari, que fica aqui no centro da cidade de Campos do Jordão. Transmissão ao vivo da TV Cultura, da Rádio Cultura Brasil e através do nosso aplicativo também Cultura Digital. Volto com você, Ana. Obrigada, Vanessa. Obrigada, governador, e bom trabalho, Vanessa. E veja daqui a pouco, pela Copa do Mundo Feminina de Futebol, a Suécia despachou a favorita Alemanha e está nas semifinais da competição. E ainda, ginasta Diogo Soares e medalha de prata nas argolas do Mundial Júnior da categoria. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta agora para falar de esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem? Começamos falando de Copa América? Vamos. A gente começa falando de Copa América. Brasil e Argentina disputam a primeira final na próxima terça-feira no Mineirão, hein? Já vem aquele fantasma do Mineirão da Copa do Mundo. Já a segunda foi definida nesse final de semana. Ontem, inclusive, o trânsito atrapalhou o começo de Chile e Bolívia e hoje deu zebra na partida entre Uruguai e Peru, vencedores do final de semana. A disputa da semifinal vai ficar entre Peru e Chile na quarta-feira em Porto Alegre. Vamos ver como é que foi. Chile e Colômbia se enfrentaram ontem à noite em São Paulo, na Arena Corinthians. O árbitro argentino Néstor Pitana anulou 2 gols dos chilenos. O primeiro aos 15 minutos de Arangues. Os chilenos até tentaram comemorar, mas o árbitro anulou o gol. Já no final, Vidal carimbou o gol colombiano. Mas o árbitro de vídeo confirmou que a bola bateu na mão do chileno e o juizão anulou de novo. A decisão foi para os pênaltis. A equipe do técnico Reinaldo Rueda derrotou a Colômbia na decisão por 5-4. Alexis Sanches fez o gol da classificação após o erro de Tecillo. Agora há pouco, em Salvador, no estádio da Fonte Nova, deu zebra no jogo entre Uruguai e Peru. A seleção peruana impôs o ritmo do jogo desde o início, com domínio no meio-campo, enquanto a Celeste preferiu investir nos contra-ataques. Aos 28 minutos, Arrascaeta marcou, mas não levou, porque Nández estava em posição irregular. A torcida uruguaia chegou a comemorar antes do gol ser anulado. Aos 13 minutos, Cavani invadiu a área e passou por cima de Galese e mais um gol que não valeu. O atacante já estava comemorando quando recebeu a notícia. Um gol anulado é pouco, 2 tá bom? E 3.
O torcedor uruguaio teve que aguentar mais um aos 27 minutos, dessa vez porque Suárez completou o passe de Cáceres dentro da pequena área, mas estava impedido quando fez o gol. E terminou o tempo regulamentar em 0-0. A vaga foi definida nos pênaltis. Suárez perdeu o primeiro chute e Guerreiro converteu. Com o chute certeiro de Flores, o Peru acertou todas as cobranças e não deu para a Celeste. Uruguai 4, Peru 5. E hoje saíram mais 2 classificados para a semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Além de Estados Unidos e Inglaterra, que joga na próxima terça-feira, hoje a Suécia ganhou de virada da favorita Alemanha. A Holanda, imbatível com 100% de aproveitamento, eliminou a Itália. Vamos ver os gols. A primeira decisão de hoje cedo foi em Valenciennes. Sob sol forte, os 2 gols da partida vieram no segundo tempo. Aos 25 minutos, a meio-campo e capitã da Holanda, Sherida Spitz, cobrou falta da esquerda. Viviane Miedema desviou de cabeça e marcou o primeiro gol da partida. A melhor jogadora em campo, segundo a FIFA. 10 minutos depois, ampliaram o placar com outro gol de cabeça de Stefanie van der Graat. Além de seguir na disputa pela Copa, agora a Laranja Mecânica garantiu também a classificação para a Olimpíada do ano que vem em Tóquio. No começo da tarde, Alemanha e Suécia se enfrentaram em Rennes. A meia Lina Magu, do Bayern de Munique, abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas a alegria da seleção alemã durou pouco, bem pouco. Menos de 6 minutos depois, a Suécia empatou com o gol da atacante Sofia Jakobsson. No comecinho do segundo tempo, a atacante Stina Blackstenius aumentou a diferença, 2-1 para a Suécia. Na próxima quarta-feira, Holanda e Suécia se enfrentam em Lyon. Muito bem, só o registro aqui do brasileiro Diogo Soares, do Mundial Júnior de Ginástica Artística, que ele ficou com a medalha de prata, vai jogar os Jogos Pan-Americanos de Lima, um dos principais atletas já para Tóquio 2020. É isso aí. Rapidinho para a gente encerrar. E o Jornal da Cultura deste sábado fica por aqui. Agradecemos pela companhia e desejamos uma ótima noite ao som do Festival de Inverno de Campos do Jordão, evento que a TV Cultura passa a transmitir a partir de agora. Tchau e até a próxima. Tchau, bom sábado. Bem legal.